Então, gente, bom dia aí. Na aula passada a gente estudou taxas relacionadas, fizemos alguns exercícios, alguns exemplos, são aplicações da derivada. E agora nós vamos ver outras aplicações das derivadas. Aqui, no caso, vai ser o cálculo de estimativa, né, fazendo estimativas de valores de funções e também estimativas de variações de funções. Então, vamos aplicar a derivada para essas duas situações aqui. Eu quero estimar o valor de uma função e estimar também a variação de uma função. E com esses conceitos de estimativa, nós vamos, no final aqui, né, demonstrar a regra da cadeia, né? Então, ficamos devendo a demonstração da regra da cadeia, que é uma demonstração um pouco mais complicada, deixamos para esse dia aqui, porque vamos precisar desses conceitos de estimativa. Então, vamos lá, né? Então, estimação de valores de uma função. Então, nessa seção, veremos como podemos aproximar valores de funções por meio da derivada. Teorema: se A é um valor próximo o suficiente de x, né? Então, f de x é aproximadamente, tá certo? F calculada nesse ponto, mais x menos A, vezes a derivada da função f, calculada nesse ponto aqui. Estamos supondo que a função f é derivável no ponto A, obviamente, né? Bom, podemos justificar esse resultado, né? Olha só, por que a função f pode ser estimada por essa expressão, tá? Pelo seguinte, a gente sabe que a derivada da função f é o limite, quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Então, à medida que o x tende a a, né, esse quociente vai se aproximando da derivada, tá certo? Então, para x próximo de a derivada da função no ponto a vai ser aproximadamente, né? Símbolo de aproximadamente, são dois tracinhos com esse tio aqui, né? É aproximadamente igual a esse quociente. Então, esse quociente vai ser aproximadamente igual à derivada, passa o x menos a multiplicando, x menos a vezes a derivada, e passa o f de a somando, né? Então, nós temos que o f de x é aproximadamente, olha só, f de a está aqui em cima, mais x menos a vezes a derivada no ponto A. Pessoal, observa o seguinte, que essa expressão aqui, tá certo? Ela é uma expressão de uma equação de uma reta, é uma função afim. Olha só, nós temos aqui uma constante, f de a, porque o a é uma constante, f de a é uma constante. Aqui, a derivada no ponto A é uma constante, né? O a é uma constante, e a única variável aqui é x, que está elevada a 1, né? Então, interessante, ó, uma função ela sempre pode ser aproximada, quando x está próximo de a, por uma função linear, né? Uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau. Ou seja, você tem um gráfico de uma função aqui, que é um gráfico, por exemplo, um seno, né? Uma curva aí. Então, no ponto A, ela é derivável, tá certo? E quando x está próximo de a função seno é aproximada por uma função polinomial do primeiro grau. Ou seja, o gráfico da função seno, nas proximidades de um ponto A, esse gráfico é aproximado por uma reta. Tá? A gente chama também essa situação aqui de linearização, né? Linear, de reta, linha, né? Então, para x próximo de a, naquele pequeno intervalo ali, né, de valores de x próximos de a, qualquer função derivável naquele ponto A, qualquer função que seja derivável naquele ponto A ali, e que esteja definida no intervalo aberto, que contém esse ponto A, então qualquer função pode ser aproximada por uma reta. Né? Impressionante, logaritmo pode ser aproximado por uma reta, a exponencial, qualquer função, cosseno, seno, raiz quadrada de x, módulo de x, bom, módulo de x já são dois segmentos de reta, né? Mas então, esse é um resultado surpreendente, né? As funções podem ser aproximadas por quê? Né? Por uma reta, por uma função polinomial do primeiro grau. Muito bem, então vamos exercitar aqui algumas situações onde a gente pode aplicar essa fórmula para calcularmos valores aproximados da função, né? Usando essa fórmula aqui, tá bom? Calcule aproximadamente a raiz quadrada de 65. Ora, tomemos f de x como sendo raiz quadrada de x, o x, então, é 65, e o ponto A é sempre um ponto no qual eu sei calcular, esse ponto A você tem que pegar ele como sendo um ponto próximo desse valor, e que você saiba o valor da função, né?
nesse ponto. Por exemplo, a raiz quadrada de 64 eu sei, né? Que é 8. Então, peguei aqui, ó, como ele deu x igual a 65, você pega o a igual a 64, porque você sabe a raiz quadrada de 64, né? Então, você tem que pegar a função raiz de x, porque aqui tem raiz, né? E pega o a igual ao valor do número, igual ao número que você saiba calcular aqui, o valor da função. Bom, então, usando essa expressão de cima, f de x é aproximadamente f de a mais x menos a f' de a. O x é 65, então, e o f de x é raiz de x, então fica raiz de x, raiz de 65, aproximadamente igual a raiz de 64, que é o a, mais 65 no lugar do x, 64 no lugar do a, e a derivada da função substituindo o x pelo a. A derivada da raiz, a gente já demonstrou aqui, é 1 sobre 2 vezes a raiz, né? Então, é 1 sobre 2 vezes a raiz, trocando o x pelo a, né? Que é 64. Raiz de 64 é 8, 65 menos 64 é 1. 1 sobre 2 vezes 8, que é 16. 8 vezes 16 dá 128, mais 1, 129 sobre 16. Pronto, olha aí. Interessante, né? Olha só, nós calculamos a raiz aqui de 65 no modo aproximado, 129 sobre 16, usando a linearização, ou seja, transformando a função em uma reta, em uma função polinomial do primeiro grau, né? Claro, nas proximidades do valor de x, né? O a está próximo de x, tá bom? Como curiosidade, vamos calcular então a raiz de 65, o valor exato, e essa fração aqui. 129 sobre 16, né? Então, vou colocar aqui igual a raiz de 65, que está dando aqui, pessoal, ó, tem que ser em inglês, esqueci, né? ETQRT. Está dando aqui 8,06. Agora eu vou calcular 129 sobre 16. 129 sobre 16. Ó, 806 também. Então o erro foi bem aqui, né? Nessas outras casas, tá certo? Muito bem. Então, podemos perceber que as funções podem ser linearizadas, né? A gente pode transformar elas. Ó, se você considerar que aqui é x ainda, aqui tem o quê? Uma função do primeiro grau, né? E aí, para qualquer valor de x próximo de 65, né? Próximo de 64, você consegue. Então, para qualquer valor próximo de 64, por exemplo, 63, no caso que foi 65, a gente encontra uma aproximação do valor da função nesse ponto x aqui. Bom, 1,01 ao quadrado, né? Então, você pega a função como sendo x ao quadrado, obviamente, e o x... Aí o a tem que ser... Lembra, o a é sempre o valor que você sabe calcular, tá? E ele vai ser substituído aqui, ó. O x é dado no problema, 1,01. Então, f de x vai ser x ao quadrado calculado no 1,01, 1,01 ao quadrado igual a... f de a é x ao quadrado quando a é 1, 1 ao quadrado. O x é 1,01, o a é 1, de novo, né? Trocando o a pelo 1 e o x por 1,01. E a derivada na função calculada no ponto a. A derivada é 2x, calculada no ponto 1, 2 vezes 1, né? Que seria 2x, calculada no ponto 1, 2 vezes 1. Então, 1,01 ao quadrado vai ser aproximadamente igual a 1 mais. Aqui vai dar 0,01 vezes 2, que é 0,02, 1,02. Tá bom? Então, de novo, calculamos essa função, né? Calculamos essa expressão por meio de uma aproximação da função x ao quadrado, nas proximidades do ponto 1, né? Eu peguei um ponto próximo de 1,01 e um ponto que, de preferência, eu saiba calcular o valor da função e o valor da derivada dela nesse ponto, né? Para eu poder substituir aqui. E aí você tem o valor aproximado, que é mais difícil de calcular, né? Mais complicado ali. Muito bem, vamos estimar também não só os valores da função, mas também a variação. Quanto que a função variou à medida que o x varia, quanto que o y variou, né? Então, até o momento, a gente só calculou a aproximação da f de x. Agora eu quero calcular f de x menos f de a. A aproximação dessa expressão aí. Da aproximação de f de x que vimos acima, nós temos essa fórmula, né? F de x aproximadamente f de a mais x menos a f' de a. E podemos deduzir, passando f de a, né, para a esquerda, uma aproximação para a variação da função ΔF. Então, eu vou definir ΔF como sendo a variação da função, como sendo f de x menos f de a, ou f de x menos f de a, e vai ser igual a essa expressão aqui. Então, só passar o f de a para o outro lado, né,
Então, você tem que a variação da função, ó, uma imagem menos a outra imagem, vai ser aproximadamente a variação do eixo x vezes a derivada da função no ponto A. Ou seja, ΔF é aproximadamente f' no ponto A vezes x menos A. Tá bom? Então, temos duas fórmulas. Uma fórmula que aproxima o valor da função f, né? Só a imagem mesmo. E agora uma fórmula que aproxima a variação da função. Quanto que a função variou, né? À medida que o x variou aqui, quanto que foi a variação do y aproximadamente. Então, estime, né? Aproxime aí, né? A variação da função, olha só, a variação, cuidado, né? Da função exponencial de x, quando o x passa de a igual a 0 para x igual a 0,2. Então, nós vamos estabelecer a regra aqui, ó. O a sempre vai ser o primeiro valor, né? Então, se ele falar que passa de 0 para 0,2, o a é o primeiro, que é o 0, e o 0,2 é o segundo, que é o x. Então, eu vou usar essa expressão aqui, gente, ó. Tá bom? Então, no lugar do x, eu vou colocar 0,2, que é o valor final do x, né? O a vou colocar como sendo 0, e vou calcular a derivada dessa função no ponto A, no ponto 0 aqui. Então, estou só seguindo a fórmula, né? Então, como ele quer que a gente estime a variação da função, eu vou usar essa fórmula aqui. O a é 0 e o x é 0,2, só substituir. Então, ΔF, a variação da função, vai ser aproximadamente a derivada da função no ponto A igual a 0, vezes x menos a, vezes 0,2 menos 0. A derivada da função no ponto 0, né, a gente vai calcular daqui a pouco, então vai ficar 0,2 menos 0. Então, ΔF vai ficar aproximadamente a derivada da função exponencial de x, ela própria, vou trocar o x pelo 0, vezes 0,2, porque aqui deu 0,2 menos 0. Quando x é 0, vai ficar exponencial de 0, que é 1, vezes 0,2, que é 0,2. Né? Então, veja, a gente não precisou calcular a exponencial de 0,2, porque a variação exata seria exponencial de 0,2 menos a exponencial de 0. Só que mesmo sem calcular a exponencial de 0,2, que seria um trabalho complicado aqui, ó, seria difícil calcular esse valor, né? Então, a gente calculou a variação dessa função sem precisar calcular a exponencial de 0,2. A gente jogou nessa fórmula daqui, ó, né? Que também é uma função polinomial do primeiro grau. Tá certo? Então, a variação da função também pode ser linearizada aqui, né? E aí substituímos. Calculamos a derivada e substituímos o x pelo a, que é 0. Então, ficou exponencial de 0, que é 1. E multiplicamos por x menos a, né? Aqui seria o ΔX, digamos assim. Se aqui é ΔF, essa diferença é o ΔX. Letra B, estime aqui, pessoal, a variação da área do círculo, quando passamos do raio 10 para o raio 10,1. Ora, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, essa forma aqui a gente já tinha que saber, né? A área do círculo. Então, a estimativa da variação, ele quer a estimativa da variação, não da função f. Vai ser ΔA, né? Variação da função A, que é a linha, agora a derivada da área, né? Calculada no ponto A vezes x menos A. Mas aqui o x é o R, tá certo? Porque o raio que está passando de A para 0, de A igual a 10 para 10,1, né? Deixa eu colocar aqui R igual a isso aqui. Então, estou usando essa fórmula. A' calculada no A minúsculo, R menos A minúsculo. Tá aqui, ó. A' calculada em A minúsculo vezes R menos A minúsculo. A derivada da área no ponto 10, né? Vai ser sempre aqui no ponto A, que é o ponto inicial, vezes ponto final menos ponto inicial. 10,1 menos 10. A derivada da área, gente, em relação a R, é 2πr. Regra do tombo, lembrando que o π é constante. 2πr calculada agora no ponto R igual a 10, vezes essa diferença que deu 0,1. Então, vai ficar 2π vezes 10 vezes 0,1. 20π vezes 0,1. 2π centímetros quadrados foi a estimativa da variação da área. Então, o raio mudou. O raio era 10 do círculo, mudou para 10,1. Quanto que mudou a área? Qual foi a variação da área? ΔF, né? ΔA. A variação da área foi de 2π, tá? Aproximadamente, né? Claro, 2π centímetros quadrados, tá bom? Então, vimos aqui, pessoal, né? Aí tem os exercícios, tá certo? Ó, exercícios, aqui eles pedem, por exemplo, a número 1, não é para calcular a variação, é para calcular o valor da função. Então, você usa aquela primeira fórmula, f de x é aproximadamente f de a, mais a derivada no ponto a, x menos a, né? Aqui você vai definir f de x como sendo raiz de x, o x é 82 e o a
né? Seria o 81, que é o valor mais próximo aqui do 82, que você sabe calcular a raiz. Tá bom? Então, A é 81 e o X é 82 aqui. Bom, e na número 2, né? Na número 2, aqui está pedindo a estimativa da variação. Então, aquela segunda fórmula, derivada vezes x menos a, né? Aqui, ó. É a derivada. Aqui. Isso, é a derivada vezes x menos a. Então, você define a função, né? A função já é dada aqui, na verdade, né? Ó, o a de r é 4πr ao quadrado. Então, você vai derivar, vai ficar 8r, né? E aí depois vai substituir esse r pelo a, tá certo? Que é 1, vezes x menos a, ou seja, vezes 1,1 menos 1. Né? Aqui ele está pedindo a estimativa da área da esfera, da variação da área da esfera. Né? Quanto que a área da esfera variou quando o raio varia de 1 para 1,1 centímetros. Então, essas duas formulazinhas, tá, pessoal? Lembrando que essa variação pode ser negativa, né? Por exemplo, se dependendo se esse valor aqui diminuir, né? Por exemplo, de 12 para 11, né? Então, o volume vai diminuir, o volume aqui da esfera do cone, né? Então, pode ser que essas variações, essas estimativas sejam negativas também, tá bom? Bom, feito aí, né, pessoal? Agora vocês podem fazer os exercícios. Eu vou demonstrar a regra da cadeia. Aqui já não é um assunto em que a gente cobra aí nas avaliações, mas para o aluno saber, né, de onde veio a regra da cadeia, aquela fórmula, né? Então, vamos utilizar esse conceito de estimativa de variação de uma função na demonstração da fórmula, né? Da fórmula da regra da cadeia que vimos algumas aulas atrás. Queremos provar que, dadas duas funções f de x e g de x, tais que f de g de x seja derivável no ponto x0, né? É no ponto g de x0 aqui, e g de x também seja derivável no ponto x0, então vale o seguinte. Eu quero provar que a derivada dessa composta, né, o f de g de x, eu posso escrever bolinha, tá, gente? Em vez de escrever f de g, eu posso escrever f bolinha g, para mostrar que eu estou agora numa nova função, a função f composta com g, né? Então, eu quero provar que a derivada dessa composta, f bolinha g, no ponto x0, vai ser a derivada de fora, né, a derivada da f calculada na função de dentro, no ponto x0, vezes a derivada da de dentro, a derivada da g, no ponto x0 aqui. Deixa eu só confirmar aqui essa fórmula. Deixa eu só ver se tem uma letrinha errada aqui, eu já volto, só um instante. Estava errado mesmo, né? Aqui é df dg, né? Estou derivando f em relação a g, derivada da de fora em relação a g, calculada em g de x0, né? Vezes a derivada da de dentro, dg dx, calculada no ponto x0. Então, essa é a regra da cadeia que nós vimos algumas aulas atrás, aqui é só demonstração usando esse conceito de estimativas, tá? Ou seja, a derivada da composta no ponto x0 vai ser a derivada da de fora calculada na de dentro, né? Derivada da de fora em relação a g, né? Vezes a derivada da de dentro em relação a x calculada no ponto x0. Prova. Ora, sabemos das seções anteriores que acabamos de ver, né? F de x é aproximadamente f de a mais x menos a f' de a, e que a variação da função também, né, passando o f de a para o outro lado, ΔF, vai ser aproximadamente x menos a f' de a. Isso a gente viu agora há pouquinho, né? Onde ΔF é a variação da função e x menos a vezes f' de a é a estimativa desta variação. Muito bem, para a demonstração da regra da cadeia, vamos precisar da expressão do erro do cálculo da estimativa da variação da função. Então, quanto que a gente erra ao fazer essa estimativa aqui, ó, da variação da função? Vou precisar desse erro para provar a regra da cadeia daqui a pouco. Então, o erro vai ser o ΔF, que é a variação real, menos a estimativa, que é, né, aproximadamente x menos a f' de a. Então, esse é o erro, né, a diferença entre a variação real e a estimativa da variação que está aqui nessa segunda parcela. Então, o erro vai ser o quê? O ΔF é... aqui, ó, o ΔF é igual a f de x menos f de a. Então, vai ficar f de x menos f de a menos essa estimativa aqui da variação. Bom, eu vou multiplicar e dividir essa primeira parte por x menos a, e vou colocar o x menos a em evidência. Então, vai ficar f de x menos f de a sobre x menos a menos f' de a, tudo multiplicado por x menos a, que eu coloquei em evidência nessas duas parcelas aqui. Muito bem, agora, o que acontece com esse erro, né, pessoal? Essa expressão do erro aí, quando x tende para a. Então, toda essa expressão é a expressão do erro de variação, né? O erro da estimativa da variação. Olha, quando o x tende a a, aqui vai ficar o limite dessa expressão quando x tende a a, né? E aqui vai ficar o limite dessa expressão quando x tende a a. Aqui
essa primeira parte, quando x tende a A, é a derivada da função f. Tá certo? Aqui é simplesmente a derivada mesmo, conserva-se. E aqui vai ficar a menos a, né? Aplicando o limite. Então aqui vai ficar 0 vezes 0, porque é 0, né, pessoal? Então o erro tende a 0, tá certo? Claro, né? É de imaginar, né? À medida que o x tende para a, o erro de aproximação da estimativa do cálculo da variação da função tende a 0, né? A estimativa vai ficando bem próxima do valor real da variação da função. Logo, da expressão anterior, o erro vai ser o seguinte, ó. Delta f menos f', tá aqui em cima. Ó, delta f menos f' x menos a. Agora eu vou isolar o delta f, perdão. Então, delta f vai ser f' calculado no ponto A, x menos a, mais o erro, né? Então, passei essa expressão toda aqui somando o erro. Então, delta f vai ficar f' de a, x menos a, mais. Agora o erro, vou colocar aqui. Tudo isso aqui é o erro, né? Esse cochete vezes x menos a é o erro, tá vendo? O cochete todo vezes x menos a é o erro, tá aqui. Chamando esse cochete aqui de epsilon, né? Porque ele é bem pequenininho, né? Lembra que ele tende a zero? Essa expressão tende para f' e aqui é f', então tende para zero essa diferença, né? Então, epsilon tende a zero, né? Todo epsilon aqui na matemática é um valor que representa um valor pequeno, né? Que tende a zero. Então, delta f vai ficar f' vezes x menos a, mais esse epsilon todo, x menos a. Muito bem. Onde sabemos que o epsilon tende a zero quando o x tende a a, né? Esse epsilon aqui tende a zero, como a gente acabou de ver. Esse epsilon não é o erro. O erro é o epsilon vezes x menos a, né? Mas esse epsilon também tende a zero, né? Porque aqui tende a derivada, menos a derivada vai tender a zero. Feito isto, voltemos à demonstração da regra da cadeia, na qual você tem a função f igual a uma f composta com g. Então, sabemos, portanto, o seguinte, pessoal, né? Que o ΔG, ó, substituindo f por g, vai ficar ΔG igual a g' de a, x menos a, um outro epsilon que eu chamei de epsilon 1, x menos a, né? Então, trocando a função f por g, eu também tenho essa aproximação aqui da variação da função g. Colocando x menos a em evidência, eu vou ter g' no ponto a mais epsilon 1, ó, x menos a. E como f é uma função de g, eu também agora vou fazer essa delta f, mas não como função de x aqui em cima, mas como função de g. Então, vai ficar delta f de g de x, vai ficar f' no ponto g de a, vezes g de x menos g de a, mais epsilon, g de x menos g de a. Então, em vez de pensar f como função de x, estão pensando f como função de g de x. Né? Então, f como função de g. Então, aqui, f em g de a, g de x, g de a, g de x, g de a. Tá bom? Porque a f é uma função de g, né? Então, nós temos, ó, igual eu falei, o delta f, vamos lá, delta f, aqui, né? Vou repetir essa expressão aqui embaixo para a gente. G' de x mais epsilon. Delta f, acho que eu peguei daqui, né? Eu peguei daqui, ó. Peguei essa expressão aqui. Deixa eu copiar ela aqui embaixo, para a gente não se perder, né? Então, delta f vai ser o f, agora, em vez de ser de x, vai ser em g de x, em vez de ser em a, vai ser em g de a, né? Então, vai ser, ó, f de g de a, tá aqui. Em vez de x menos a, vai ser em g de x menos g de a, que a f agora depende da g, né? É uma função composta, f de g, mais o outro epsilon, g de x menos g de a, tá aqui. Muito bem. Então, ΔF vai ficar igual. Ó. F' de G de A é mais epsilon2, colocados em evidência aqui. Na verdade, coloquei em evidência essa subtração, né? G de x menos G de A. Então, nós teremos F' de G de A mais epsilon2. G'... Agora sim, pessoal. Esse G de x menos G de A, eu tenho ali em cima. Aqui, ó. Quanto que é o G de x menos G de A? É o delta G. G de x menos G de A. A variação da função G. Vai ser essa expressão. Então, no lugar de ΔG, ali no lugar de g de x menos g de a, eu vou substituir por G'A mais epsilon 1 x menos a. Aqui, ó. G'A mais epsilon vezes x menos a, tá bom? Fiz essa substituição e vai ser igual ao seguinte, ó.
Ah, não, tudo bem, aqui não é igual, não. Aqui é o seguinte, eu peguei esse x menos a aqui e passei dividindo essa expressão, tá, gente? Bom, o ΔF, né, como eu tinha colocado aqui em cima, é a variação da função quando g varia, né? De g de x para g de a. Então, a variação da função f. Vai ser f de g de x menos f de g de a. Esse é o ΔF. Então, passando aquele x menos a dividindo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, passando esse x menos a dividindo, nós teremos aqui o ΔF, que é f de g de x menos f de g de a, né? A variação da função f, igual ao que sobrou aqui. Só repetir o que sobrou, né? Bom, e sabemos que esses épsilons tendem a zero, lembra? Quando x tende a a, né? Tanto o épsilon para g, quanto o épsilon para f de g, né? Quando x tende a a. Porque quando x tende a a, pelo fato da função g ser contínua, né? O g de x tende para g de a. E aí o fato de g de x tender para g de a, então esse epsilon2 também tende a zero, né? Porque aí já entra no caso da função f de g. Então, quando x tende a a, vou até colocar aqui, né? Sabemos que, como g é contínua, por ter derivável, então, se x tende a a, g de x tende a g de a. Então, o epsilon2 também tende a zero, né? Logo, quando x tende a a, o g de x também tende para g de a. E nós temos o seguinte, ó, o epsilon 1 tende para zero. Então, aplicando o limite aqui à esquerda, o limite à direita. O limite à esquerda eu vou permanecer. O limite à direita, que o epsilon tende a zero, o epsilon tende a zero. Vai ficar f' no ponto g de a vezes g' de a. Esse limite aqui, ó, é a derivada da função composta, né? É a derivada da f de g. Ó, f de g calculado em x menos f de g calculado em a sobre x menos a quando x tende para a. É a derivada da função composta em relação a x. É a g bolinha g, f bolinha g derivada em relação a x no ponto a. Vai ser a derivada da função f em relação a x no ponto g, em relação a g no ponto g de a, vezes a derivada da função g em relação a x no ponto a. E isso vale para qualquer a, ou seja, a derivada composta em qualquer x vai ser a derivada da de fora calculada na de dentro, vezes a derivada de dentro, que é a própria regra da cadeia. Então, está demonstrada aí a regra da cadeia, pessoal, usando os conceitos de aproximação que a gente viu, né? Então, a gente usou esse conceito de aproximação da função f, né? Da variação da função f. Usamos aqui o conceito até de erro, né? De cálculo dessa estimativa da função, da variação da função. Aí vimos que esse erro aqui pode ser decomposto como sendo uma expressão epsilon vezes x menos a. Vimos que esse epsilon tende a zero, né? Aplicamos essa definição de erro tanto para g quanto para f de g, tá certo? E conseguimos com isso, né, chegar numa fórmula aqui que dá a derivada da função composta, que é a derivada da de fora, calculada no ponto g de a, né, a derivada da de fora em relação a g, calculada no ponto g de a, vezes a derivada da função g em relação a x, calculada no ponto x igual a a, que é a regra da cadeia. Então, hoje vimos estimação de funções por meio da fórmula f de x igual a aproximadamente f de a mais f' de a vezes x menos a, estimativa de variação da função, estimativa de ΔF, né, que é simplesmente f' de a vezes x menos a, e fizemos exercícios, né, que é a parte prática aí, são a parte prática, e usamos esses conceitos de estimativa, né, para definir aqui o erro da estimativa da variação da função f, e com isso provarmos a regra da cadeia, a fórmula da regra da cadeia, tá certo? Então, nas próximas aulas, continuamos com outras aplicações da derivada. Então, a gente está vendo em várias aplicações da derivada. Derivação implícita é uma aplicação da derivada. Taxa relacionada que a gente viu na aula passada, aqueles exemplos do balão subindo, né, e etc. Vimos aqui agora outra aplicação da derivada, como sendo a estimativa de valores de funções, né? A gente calcula aproximadamente o valor da função usando derivada, né? Pelo menos aproximadamente aqui, né? A gente faz estimativas. E nas próximas aulas, a gente vai continuar vendo aplicações da derivada, né? E a gente vai ver agora como a derivada pode ser útil depois, daqui para frente, por exemplo, no cálculo de máximos e mínimos de funções, encontrar pontos de máximos e pontos de mínimos de funções, tá bom? Então, pessoal, né, espero que tenham gostado e aproveitado, bons estudos e até a próxima.